Fique conosco aqui no 3 em 1, que tem muita coisa pela frente ainda. Quero falar um pouquinho agora de política aqui interna, olhar para o nosso quintal, né? Como eu costumo dizer, mesmo tendo ministérios e compondo a base governista, PDT e PSB buscam resguardar os seus principais redutos nas eleições municipais de 2024. Estão negociando alianças pontuais, inclusive contra o PT, do próprio presidente Lula. E olhando para o ano que vem, as siglas avaliam reeditar acordos travados em 2020, quando rivalizaram com petistas pelo protagonismo da esquerda em capitais e também em cidades ali no segundo turno. Quero entender de vocês se quando a gente fala de política local, de eleição municipal, o cenário é completamente diferente e muita gente até tende a se degladiar, mesmo estando do mesmo lado, Luiz Felipe Dávila. É isso mesmo, Evandro. A eleição municipal é todo mundo contra todo mundo. Por quê? Porque todo mundo quer fazer base. Os partidos querem fazer bases sólidas nas eleições municipais que são fundamentais para as eleições parlamentares de 2026. Então não dá para ficar fazendo muita composição, é preciso ter mesmo essa capilaridade dos partidos, é preciso os partidos conseguirem o maior número de prefeitos e vereadores, que isso sim é formar o que a gente chama do colchão para a eleição proporcional em 2026. Então vai ter sim muita discordância entre esses partidos que estão unidos a nível federal, mas vai cada um seguir o seu próprio destino na eleição local. Ô Fábio Piperno, e esse barata voa deve significar algum tipo de preocupação para o governo que está no poder? Eu acho que para todo mundo, né? Porque aí que está o negócio, né? Amigos, partidos à parte. Porque é claro que, olha, outro dia houve uma ruptura entre os irmãos Gomes. Então, se há briga, Cid e famílias, Ciro, né? Exatamente, Cid e Ciro. Se há esse tipo de briga fratricida, imagina entre partidos que disputam o mesmo espaço. PT e PDT, por exemplo, lá no Ceará, o PSB com esses mesmos partidos em Pernambuco. A gente já falou várias vezes o que está acontecendo aqui no Sudeste, especialmente em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, nas quais o PSOL já engoliu o PT. Então, é claro que, tirando o PT, nenhum deles tem uma capilaridade tão grande assim, mas todos eles buscam expandir isso aí. Então é natural. E veja, do lado da direita é uma coisa. Na edição dessa semana da revista Cruzoé, a principal matéria tem como título Uma Saída para a Direita, mostrando os conflitos entre os diversos blocos à direita, porque eles também buscam se expandir, eles também buscam crescer, visando aumentar a musculatura para a eleição municipal. Então é um processo natural. Agora, Gustavo Segré, a gente vem falando aqui da possibilidade do PT, inclusive, se unir àqueles de opostos, né, da oposição no cenário nacional, como o PL, por exemplo, em disputas ali municipais. Isso tem a ver também com o fato de o PT ter perdido um pouco da força nas capitais e buscar agora a capilaridade no interior do Brasil? Sem dúvida. Mas a pergunta é, será que vão conseguir? Aí, complementando a frase de negócios são negócios, amigos à parte, ou amigos são amigos, mas negócios à parte, melhor dizendo, tem outro que somos amigos, pero não muito. E isso tem a ver com uma estratégia. E a estratégia é capilar toda a possibilidade de aproximação com o eleitor na base, que é a cidade, e a partir daí empurra para as nacionais. Felipe Dávila deu uma explicação perfeita em relação a isso. Mas você vê como agora é faca na boca e ir atrás do prejuízo, tentar ver de que maneira eles conseguem fazer algum acordo para se aproximar mais a uma potencial vitória. O PT está tentando crescer na quantidade de prefeituras. Eu duvido que consiga, sobretudo porque os aliados dessa base desaliada, como muito bem mencionou o nosso gráfico, estão preocupados com a sobrevivência individual e não com a aliança de governabilidade. Olha, eu quero até aproveitar aqui que a gente está falando sobre isso. Eu mencionei agora há pouco e eu quero agradecer a nossa audiência que está muito atenta. A Silvia Barata e a Maria Eugênia Rocha mandaram aqui. Evandro Cini, o correto é digladiar.
Provavelmente tenha falado degladiarem, né? Então, agradeço a vocês pela atenção e principalmente pelo cuidado em corrigir. É assim mesmo que funciona e não há problema algum. Um abraço, então, para Maria Eugênia Rocha e para também a Silvia Barata. Eu achei que a Silvia Barata ia até reclamar do barata voa, mas nesse caso não tem problema nenhum, né, Silvia? Um abraço para vocês. E aí, Alan Gani, e esses partidos tentando se digladiar? Exatamente. Vai levar essas disputas para onde? Pois é, a eleição municipal, ela não tem a lógica da eleição nacional, que é muito polarizada, que é carregada de ideologia, debates ideológicos. A eleição municipal, ela é completamente diferente. É o problema ali da cidade, né? Se vai faltar luz ou não, se chega água com o buraco, o trânsito, são questões mais concretas e mais palpáveis. E além disso, é claro, tem todas essas questões de alianças, como o Dávila trouxe bem aqui, por conta da capilaridade, que inclusive vai ajudar na eleição federal, na eleição nacional. E aí a gente vê situações bastante curiosas, o PL e o PT se unindo, a gente vê o MDB apoiando o PT numa determinada cidade, mas rivalizando com o PT em outra cidade, a gente vê o PSD, que é da base aliado do governo federal, mas fazendo oposição no estado de São Paulo. Então, tem essas peculiaridades, né? Agora, de qualquer modo, também é uma disputa orçamentária, né? Eles também querem fazer bastante prefeitos, porque isso, de alguma maneira, facilita toda a negociação com os parlamentares para que as emendas cheguem na mão desses prefeitos. E isso é uma questão crucial hoje em dia. Fala, Dávila. Uma outra questão orçamentária, né, Alan Gani? Que é o fundo eleitoral. Nós estamos falando em quase 5 bilhões de reais, 4,9 bilhões de reais, que vai ajudar muito aí nas campanhas. Mas é interessante, a campanha onde esse dinheiro faz menos efeito na ponta é justamente a municipal. Porque a municipal você conhece o candidato local, você vai votar naquele candidato que você acredita mais do que aquele que tem muito mais dinheiro. Então, esse dinheiro funciona mais nos grandes colégios eleitorais, no caso de São Paulo, Rio de Janeiro, mas nas cidades de médio e pequeno porte, Evandro, lá em Bauru você não sabe o que você vai votar, você não sabe o nome do candidato, o que fez pela cidade. Exatamente. Não? Lógico que sabe. Então isso faz toda a diferença numa eleição municipal. E o segundo ponto é que essa capilarização, quando ela ocorre, dá mais margem de manobra para 26 para saber para onde o vento está soprando. Então, muitos partidos que hoje estão com o governo Lula, se vê que o vento mudou, vai ter chance de fazer outras coligações com a oposição nas eleições de 26. Isso dá mais margem de manobra para os partidos políticos. O que foi, Gani? Não, isso que o Dávila falou, desse problema concreto, que você sabe quem é o prefeito, o candidato, é muito verdade. O partido é secundário. Você vai lá no supermercado, aí o preço tá mais alto, cada um culpa um. O governo, o Banco Central, a guerra, não sei o que, é difuso o efeito. Agora você pega um trânsito, como tá tendo na cidade de São Paulo, você fala, todo mundo, os buracos. Esses buracos. Então você nomeia, a identificação é muito maior. Fala, Piperno. O PT... ele viveu 2 momentos desastrosos nas eleições de 16 e 20. Né? Na primeira tinha Lava Jato, no auge, em 20 indo o rescaldo daquilo, pandemia, o partido ainda muito, enfim, desgastado. Então, e agora ele está numa situação muito mais favorável. Primeiro, porque o Lula está no poder. Segundo, que, afinal de contas, o Lula, em muitas regiões do país, ele é um cabo eleitoral importante. Terceiro, e o fundamental, é que, além de ter muito mais dinheiro agora, por conta do fundo partidário, e o PT é o segundo que vai receber mais recursos, o PT, desses grandes e médios partidos, é o que menos tem a perder. O PT hoje tem mais ou menos 150 prefeituras. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a maior é Araraquara. Então, mesmo que ele tenha outro desempenho desastroso aqui em São Paulo, ele vai ter o que para perder? Praticamente nada. Então, essa, apesar de tudo, é uma vantagem. Então, qualquer resultado que o PT faça agora em 2024 é melhor, vai ser melhor do que nas eleições anteriores.
É aquela história de como eu conto a história, né? Assim, vai crescer o número de prefeitos em cidadezinhas menores. Aí o PT vai chegar e falar assim, nós tínhamos 150 prefeituras, agora temos 300. Mas não tem nenhuma grande, mas também, qual é o tamanho do município? Ficar um monte de município pequeno. Então assim, o que eu volto a dizer é, município pequeno não faz muita diferença no jogo para as eleições proporcionais de 26. O que faz são os municípios médio e grande. Então, por mais que cresça a base nessa capilaridade muito pequena, isso não se reflete em força política. Nós já vimos aqui, mesmo no estado de São Paulo, pega regiões importantes aqui, do sul do estado, você não consegue fazer um deputado. A região ali de Tapetininga para baixo, ali, Capão Bonito, Bonitão, não consegue eleger um deputado. É sempre o de Sorocaba que vai beliscar voto lá. Então, também tem uma questão importante que esses pequenos municípios, é bom para se vangloriar que aumentou, mas também isso não traz dividendos políticos na eleição de 26, como é o caso de médio e grandes municípios. Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, Arremate. Grandes e médios municípios, o PT tem o quê? Tem um. Araraquara. Ou seja, ele não tem o que perder.